Olá, meu nome é Fernanda e eu sou uma vereadora. Bereana, na verdade, é uma brincadeira, né, baseado no livro de Atos. Mas como é que surgiu a livraria? Pra quem não conhece, tá? A Bereanos é uma livraria que você pode convidá-la pra ir na sua casa, você pode nos convidar pra ir num evento, né, da sua igreja. A gente vai até a igreja, leva os livros e expõe. Geralmente a gente faz uma doação pro departamento responsável. A gente vai nas igrejas, leva a literatura pro povo, né? A Bíblia diz: conheçamos Deus e prossigamos em conhecê-lo. Então é isso que a gente tem que fazer. E infelizmente no meio assim de onde eu vim, o meio pentecostal, a literatura não é muito. Não é uma, a gente tem essa cultura de ler, de literatura, mas graças a Deus, Deus está nos mudando pela renovação da nossa mente. E Bereanos vai ajudar. Mas, como que começou tudo isso? Bom, os meus avós paternos, que já descansam na glória, congregavam numa igreja chamada, na Assembleia de Deus, mas numa igreja que a gente chama de Matriz. Porque eu moro na região metropolitana, né? Minha mãe e a família dela moravam aqui, na região metropolitana de Porto Alegre, em Eldorado do Sul, então Bereanas, a sede é em Eldorado do Sul. Mas os meus avós paternos, o meu pai, eles são de Porto Alegre, né? Aí, quando eu era criança, até pouco tempo, a gente ia na igreja com eles, né? E acabava indo quando eu tava lá no final de semana. Os meus avós participavam sempre do coral e tal, meu pai também da igreja. Então a gente ia. E nessa igreja, uma igreja muito bonita, uma igreja grande, é a matriz, é a principal, né? A Assembleia de Deus de Porto Alegre. No final do culto, eu ia no final do culto, eu lembro que tinha uma loja, ainda tem essa loja, eu não conheço nem a dona da loja, não faço ideia. Mas que eu lembro de, eu quero alguma coisa aqui, e lá eu olhava. Eu não me lembro se eu vou comprar outras coisas, e eu não me lembro de ter coisas infantis. Muito menos Bíblia Rosa, essas coisas assim. Eu só me lembro que tinha muita Bíblia, tinha alguns livros, mas era mais Bíblia, assim, na minha cabeça é essa memória. Eu lembro que, eu acho que eu devia ter uns 7 anos, porque a gente começou a ler, então um dia o vô falou assim, sabe ler, eu vou te dar uma Bíblia. Gente, essa Bíblia tinha até uma dedicatória dele. E depois, olha só, pra ver como é que é. Depois de muitos anos eu tinha essa Bíblia e um dia eu esqueci numa igreja e ela desapareceu. Enfim, né? Infelizmente eu não tenho mais ela. Mas eu lembro assim, que era meio mágico, assim, né? Chegava no final do culto, tinha uma loja e tal. Aquilo ficou na minha cabeça durante um tempo, sabe? E tem muito assim, dessa história de, comércio dentro do templo e tal. Depois que a gente estuda e que a gente vê o porquê que Jesus tem aquela famosa cena no templo, virando lá as mesas, que a gente entende que era um repúdio, né, a toda aquela corrupção que estava ligada àquilo, a gente entende que não era bem o que se fala hoje em dia de comércio no templo. Eu acho horrível ter muita vendeção na igreja, ter muita vendeção na saída, eu acho ridículo. Mas a proposta da Bereanas não é vender e nem ganhar. Até porque, gente, com livro no Brasil é meio que impossível. Mas é resgatar pra criança que existe um lugar onde ela vai encontrar coisas que prestem, né? E coisas desejáveis, que vão levar, não só para as crianças, né? Mas no caso agora da minha experiência, né? A criança chegar no final do culto, ela vai ver que aquilo é importante, que aquilo também faz parte desse mundo cristão, que lê, que tem um intelecto, que trabalhar com a mente faz parte do cristianismo. Pode parecer ridículo dependendo do estado onde você está vendo esse vídeo, mas aqui no Sul, desculpa, mas no meio pentecostal em geral, que eu conheço no Sul, a gente não é muito culto, não é muito douto. A gente não tem muito disso, né? Já tá mudando bastante, já tem uma inicialização e tal, mas infelizmente as pessoas não são acostumadas a ler. Os filhos não ganham bíblias de acordo com a sua idade. Na verdade, assim, eu tenho tido um projeto na minha cabeça, todo presente que eu dou, eu tento dar livro e bíblia. E é incrível a surpresa das pessoas, assim, nossa, que investimento, você deu uma bíblia pro meu filho, nossa, que legal, mas, sabe, de onde é que tirou isso? Eu teve um bebê que a mãe disse assim, nossa, eu nunca tinha pensado em comprar um livro pro meu filho, uma bíblia pro meu filho. Eu dei uma bíblia do bebê, sabe? E é cristão, porque parece que o inimigo bloqueia a nossa mente e a gente ajuda para que isso aconteça. Então, quando chega no final do culto, ou de um evento, ou num encontro, enfim, e tem uma banca com livros, o que entra na mente das crianças? O que entra na mente das pessoas que estão ali? É que
aquilo é importante, aquilo também faz parte, que tá no nosso meio e que existe sim um público, existe sim uma preocupação também nessa questão para a igreja, sabe? E eu lembro da minha cabeça de eu achava um máximo, assim, nossa, que igreja especial, tem uma loja de livros dentro da igreja. Aquilo ficou na minha memória infantil, mas, sabe, assim, ó, fica na cabeça da criança, sabe? Fica disponível, fica acessível. Poxa, nossos filhos têm milhões de coisas disponíveis no dia a dia, os nossos jovens, né? Nós, como adultos, temos milhões de coisas disponíveis hoje, o celular na palma da mão, tudo foi feito para nos entreter, tudo foi feito para alimentar a nossa carne, e a gente já tem essa cultura de falta de entendimento, essa cultura de não ler, e quando a gente chega com uma livraria, com uma banca, assim, a gente começa a mexer no cerne, sabe? Mudar a mentalidade das pessoas. Então é muito importante. Quando eu comecei a pesquisar teologia e tal, eu descobri vários canais. Graças a Deus esse problema já está resolvido. E vocês vão ver no outro vídeo como eu comecei a ler. Mas graças a Deus esse problema já foi resolvido porque veio aí uma tutoria, não sei quando que a gente vai estar vendo esse vídeo, mas depende disso, tem uma tutoria que o Pedro Dulce lançou com a escola que ele tem, que é muito show, e graças a Deus sanou meus problemas, resolveu minhas orações, porque vai me dar uma direção. Mas quando eu comecei eu não tinha muita direção, e eu comecei a ver vídeos do Jesuscope, eu comecei a ver vídeos do Bibo. Num desses vídeos eu vi o Leandro Vieira, vou procurar aqui o nome pra ver se eu coloco no vídeo. E ele tava falando assim, ó, eu não tinha dinheiro pra investir, mas o que eu fiz? Tudo que vinha pra minha cidade eu ia, tudo que eu podia, eu não podia viajar, mas eu podia ir numa conferência, eu ia, eu podia... E eu pensei, fazer isso. Só aqui no Rio Grande do Sul, gente, não tem nada. As livrarias não vêm pra cá, as conferências não vêm pra cá. Aqui, gente, tem uma distribuidora cristã, e não faz nem 3 anos que ela existe. Dependendo do que vocês estão vendo esse vídeo aqui, 2019 não faz nem 1 ano, nem 2 anos que ela existe, eu acho, nem faz 3 anos, porque nem isso tem aqui. Sabe, é um estado legal, gente, eu amo o Rio Grande do Sul, mas a gente não é, o nosso meio aqui cristão não é muito, né, mas enfim. O que aconteceu? Eu vi e aí cheguei no Bibo. E um dia o Bibo teve a ideia de fazer um BTD aqui pra lançar um livro de um podcast do André, que é um professor de história do Colégio Batista, que ele escreveu Os Outros da Bíblia. Gente, um livro sensacional. E eu falei, eu vou ir nesse lançamento. E vou ir nesse BTD. Gente, foi assim, ó, uma muvuca pra eu conseguir. Mas eu fui. E chegou lá, eu conheci uma pessoa, tipo assim, eu fui agradecer essa pessoa, que é de uma grande editora do Brasil, que não é do Brasil, né? Ela é mundial, mas lança muitos livros legais aqui no Brasil. E olha, eu fui agradecer, que parabéns pelo trabalho de vocês, olha que lindo, vocês lancem mais coisas, entrem no meu meio pentecostal, a gente tem tanta necessidade, principalmente meio pentecostal, a gente tem uma editora mãe, né, uma editora mãe nossa, que ela é meio em falta assim com a gente, é bem difícil de lidar com ela. Então eu pedi pra você, vocês são tão bons, tão grandes, vocês lançam livros tão baratos, tão de qualidade, gente, livros de qualidade barato. E aí ela veio assim, sabia que tu pode vender livro? Porque assim, sabe, tipo, e começou a me falar. Nisso foi uns 20 minutos, ela me deu o cartão dela, eu fiz o cadastro, lancei, nunca consegui comprar na bendita dessa empresa, só que aquilo começou a ferver dentro de mim. Tipo, eu não gosto de vender. Apesar de ter uma veia aí na família, eu não gosto de vender, eu não gosto de oferecer, principalmente na igreja, esse negócio de dinheiro, igreja, sabe? Não gosto disso. Mas as coisas começaram a acontecer. E quando veio, eu descobri uma distribuidora através de uma amiga, a única distribuidora, fiz o cadastro, deu certo. O valor que a gente pode ganhar nessa distribuidora é irrisório, mas os benefícios que ela nos fornece para levar livros, sabe? Quando as pessoas pegam o livro, leem esse Fernanda, isso me ajudou. Vocês não têm ideia, gente, eu não gosto de ler. Eu gosto de saber o que tá escrito, mas a leitura em si, pra mim, é cansativa, é difícil, sabe? Então, assim, ó, os benefícios que cada livro, que foi uma batalha pra terminar, trouxeram pra minha vida, o que Deus me falou. Gente, eu vou finalizar esse vídeo, assim, dizendo que as bereanas caíram no meu colo, assim, de Deus mesmo, sabe? Eu tenho vontade de parar, eu tenho vontade às vezes, de não fazer mais, é muito cansativo, é muito difícil. Imagina, o produto que eu trabalho, ele molha, ele envelhece se ficar muito tempo no estoque.
Muitas vezes a gente não tem na distribuidora disponível muitos livros que nos pedem, sabe? A gente não ganha quase nada com isso em questão financeira, mas cada vez que uma pessoa lê um livro e aquele livro ajuda ela, livro é que nem uma fruta, uma verdura. A gente precisa comer e a gente não quer, às vezes, né? A gente quer comer um lanche, uma coisa assim, um Netflix da vida. Mas quando a gente come, a gente fica melhor. E às vezes faz umas comidinhas boas aí com verdura e legumes, né? Tem uns livros aí que é muito gostoso de ler, tem outros que são mais difíceis. Mas o que faz? A gente nunca desiste de dar uma fruta pro nosso filho. A gente nunca desiste de dar uma verdura para ele comer, porque sabe que faz bem pra ele. Então a gente tem que ter livros em casa, sabe? Por Espírito Santo poder nos tocar e a gente ter como acessar o que ele quer que a gente aprenda. Esses dias, a maior parte das reclamações que eu tenho na igreja é assim: Irmã Fernanda, muito estudar enfadonha, irmã Fernanda, a letra mata, irmã Fernanda. Eu não sou muito de ler livro, eu sou mais de ler a Bíblia. E aí, um dia a gente teve uma aula, assim, ó, incrível, com o irmão que sabia muito, assim, de hebraico, e, gente, faz diferença. Ele falava de uma forma apaixonada, assim, sobre a história. Foi incrível, a história que ele... É incrível. E aí, no final do culto, o irmão veio falar comigo, sabe, assim: irmã Fernanda, não dá, eu vou comprar a Bíblia, ou capa de Bíblia, né, porque ninguém renova a sua Bíblia. E aí eu falei assim: irmão, você não gostou de ver a pregação? Ah, eu amei. Sim. Se pudesse sentar todo dia com esse irmão aqui e ouvir ele falando, a gente não sentava? Pois é, a gente não pode sentar, mas o livro que ele escrever, a gente pode comprar ele e ter na nossa biblioteca. Então, pra quem tem essa trava ainda, com essa questão de ler, de livros, né, principalmente no meio pentecostal, sejamos sinceros, nós temos muito problema com o intelecto, muito problema com a cosmovisão, né? A visão do reino de Deus aplicada em todas as áreas. A gente divide bem. Eu sou cristão e aqui eu sou cristão, aqui eu sou secular, né? Vida secular, vida cristã. E quando Deus quer se manifestar em todas as partes da nossa vida, não pode ficar nada para depois. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar dele. A nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente tem que ser trabalhada. Deus nos deu um cérebro. Então, começar a investir em livros, mesmo que você ainda não leia, é a garantia de que quando o Espírito Santo falar no seu coração, quando der vontade, fiquei doente, o que a gente faz? A gente vai comer uma maçã, que é mais, né, neutra, a gente vai comer uma sopinha de legumes. A mesma coisa com os livros. Um dia você vai estar numa situação difícil e você não vai ter um pastor, você não vai ter um pregador abençoado para sua disposição, mas você tem o Espírito Santo e ele pode tocar no seu coração várias vezes. A gente tem livros que eu não li até agora inteiros, que eu li uma parte, que eu li um capítulo porque Deus me tocou, eu li aquilo ali e eu entendi a mensagem de Deus. Deus falou comigo através daquele livro. Deus usou e ainda vai usar, e já usa homens e mulheres poderosamente em suas mãos. E eles escreveram livros, ou escreveram livros baseados na vida deles, que trazem para nossa vida coisas que a gente ainda não sabe, e que Deus quer que a gente saiba para nos abençoar. Então essa é a missão da Bereanas. Eu não sei até quando vai ser, eu não sei como é que eu vou conseguir, mas enquanto Deus nos permitir, eu estarei aqui à disposição para ajudar quem quiser, para aprender junto comigo, porque eu tô recém no começo, gente, dessa história de leitura, né? Se você também ainda não é cristão, mas tem interesse em algum tipo de livro, a gente pode, de repente, te ajudar com algum outro livro. Por exemplo, eu sou apaixonada por C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu As Crônicas de Nárnia, né? Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis. Então tem muita coisa aí que a gente ainda não sabe e que a gente pode descobrir junto. E a Bereanas está à disposição para sua igreja, para o seu grupo, né? Me chama no Instagram, me chama no WhatsApp, à medida do possível eu atendo mais à noite, porque durante o dia eu tenho um outro trabalho, né, que me consome bastante no meu tempo, mas na medida do possível a gente vai respondendo, vai ajudando, fazendo uma tutoria para que você consiga ler. A minha filha, eu comecei esse projeto com 8 anos de idade e ela já lê muito mais do que ela lia antes, né, e um trabalho contínuo que Deus foi nos ensinando como fazer, mas que tá dando certo. E eu espero que Deus abençoe a sua vida, que você possa adorar a Deus com todo o entendimento também. E sempre que precisar, a Bereanas, querendo Deus, estará à disposição. Esse é o meu recado, essa é uma parte da minha história. Espero que Deus abençoe a vida de vocês.